Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um talk show. Enfim, quero muito agradecer a audiência, a preferência de vocês aqui conosco, todas as quartas-feiras a partir das 18. Enfim, conto com vocês. Claro, eu e a minha trupe de professores. Professora Vânia. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso talk show. Chama os familiares, chama os amigos, manda todo mundo ficar aqui ligado conosco que hoje será sensacional. Mais um talk show fantástico. Não é mesmo, Henrico? Isso, professora. Tá tão especial que a internet deu um boom hoje, gente. Professor HP tá entrando a qualquer momento, tá bom? Só para vocês saberem, tá bom? Ele, Samuca. Olá, boa noite a todos. Todos que estão aqui interagindo conosco aqui no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Novamente é um prazer imenso tê-los todos aqui. Não esqueça de chamar mamãe, papai, tio, vizinha. Tá com um doguinho aí do lado, traz ele pro sofá, porque hoje o bate-papo vai estar muito bom, né, Henrico? Sim, Samuca, maravilhoso! Nós aqui da ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Hoje é um papo super bacana, galera. Enfim, é um papo para toda a família. Chama como a professora Vânia diz. Chama a família. Hoje temos a honra de recebê-la. Enfim, esse serviço que está no nosso território. Vamos lá saber um pouquinho mais dele? Para falar um pouquinho desse serviço, para falar um pouquinho mais e contar para nós como ele funciona, hoje quero uma grande salva de palmas, galera, para ela, que é a gerente desse serviço aqui na nossa região do Capão Redondo. Hoje temos a honra de recebê-la, Maria Edjane Alves. Ela é gerente do Serviço de Assistência Social e a Família do Capão Redondo 3. Seja bem-vinda, Edjane. Oi, boa noite. Que recepção calorosa, gente. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vou trocar aqui um pouquinho hoje sobre esse serviço da assistência social à família, que é o SASF Capão Redondo 3. Apresentar um pouquinho para vocês o que a gente faz, né? O que é esse serviço da assistência, que muitas vezes causa aí uma curiosidade nas pessoas, e saber que a gente está aqui para somar com a educação, com a saúde, né, com a cultura do nosso território. Obrigada pelo convite, Henrico. Muito obrigado por você ter aceitado. Enfim, hoje vai ser uma noite muito especial, galera, o do qual a assistência está na nossa veia. Enfim, deixo aqui o nosso carinho sempre, enfim, para essa pessoa que eu gosto e amo. E todo mundo aqui da região, do nosso território, ama também a professora Andréa Arruda. Deixo aqui o meu beijo, meu abraço e minha gratidão sempre a essa professora que nos ajuda tanto. Enfim, Edjane está aqui por causa dela também. Enfim, por isso que eu agradeço sempre a professora Andréa Arruda. Gratidão a ela sempre. Professora Vânia. Olá, tudo bem? Vou chamar de Edjane, né? Então, Edjane, conta para nós como que é, né? Porque eu acredito que assim como eu, né, tenho interesse em conhecer, eu tenho certeza, né, que os nossos alunos, os familiares dos nossos alunos têm interesse em saber o que é o SASP, né, e quando ele foi criado. Por favor, conta para nós. Oi, Vânia, muito prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Olha, o SASF, nesse território, né, esse serviço especificamente, ele já está há pouco mais de 8 anos instalado aqui nesse mesmo endereço. Até 2019, ele era gerenciado por uma outra organização social. Em agosto, mais precisamente de 2019, o Movimento Comunitário Vila Remo, que é a OSC responsável pelo gerenciamento desse serviço,
participa aí, né, de um chamamento público e assume o SASF. Eu chego junto com o movimento aqui no território e estou desde então nesse mesmo endereço, nesse mesmo local. Eu, particularmente, já passei por outros 2 serviços da assistência aqui também no território, que eram CCAs, Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes. Então, eu trago aí uma experiência de proteção básica, né? Primeiro lidando com as crianças e seus familiares, consequentemente, e hoje no SASF, entendendo que o serviço de proteção básica, ele é um serviço que atende a família toda, né? O SASF, ele atende todos os integrantes da família. Então, a gente não tem, Vânia, uma perspectiva de atender majoritariamente a criança ou majoritariamente o idoso, né? Como acontece em outras tipificações aqui da assistência. A gente atende a família, em especial as pessoas que têm dificuldades de se locomoverem até o serviço. Então, a gente tem a premissa de atendimentos domiciliares. Quem recebe esses atendimentos domiciliares? Idosos em situação de fragilidade, né, ou que tem alguma dificuldade motora para se locomover, e beneficiários de BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, mais conhecido aí como antigo LOAS, né? Tanto crianças quanto adultos que têm alguma necessidade especial e que têm dificuldade de chegar até esse serviço. O que a gente faz para além dessas visitas? Articulação com a rede do território. Então, a gente tem que estar muito bem vinculado com a educação do território, com as UBSs de referência do nosso território, com o CRAS, que é o nosso serviço de referência, com o Conselho Escolar, com o NCI, são os núcleos de convivência para idoso, né? Assim como as creches. Por quê? Porque a gente atende a família. Então, se chega aqui uma mãe em situação de que o filho dela está na escola, mas ele não tem ninguém não tem nenhum lugar que ele frequente no contraturno escolar, a gente oferta os CCAs. Mas a gente não oferta só os CCAs na perspectiva de ter um lugar para cuidar do seu filho. A gente oferta o CCA enquanto uma política pública que tem a garantia, né, de ofertar para essa família os cuidados com essa criança no contraturno escolar. Parte do dia ele está sob a responsabilidade da educação, parte do dia ele está sob a responsabilidade da assistência, porque, querendo ou não, o ECA já prevê que a sociedade, o Estado e a família é responsável pela criança. Então, a família faz a parte dela, a educação a dela e a assistência dela. Eu estou trazendo a criança como exemplo, mas isso também acontece muito com a saúde, CAPS. A gente tem uma demanda no território de saúde mental que ela é muito latente. Muitas coisas chegam aqui no serviço, porque é um serviço de porta aberta, né? As pessoas tocam a campainha. Eu costumo dizer para a minha equipe, a pessoa tocou a campainha, ela tem uma necessidade. Ninguém toca porque está feliz. Existe uma necessidade, e muitas vezes é uma necessidade legítima, desemprego, questão de drogadição, alcoolismo, necessidade de alimentação, é o que a gente tem entendido durante a pandemia. Então, o SASF, ele tem essa prerrogativa de articulação com a rede do território. Fantástico, né? Eu acho que você explanou aí para a gente, né, para mostrar que esse serviço dessa assistência ele é muito amplo, né, que ele não beneficia, né, só um tipo de indivíduo, né, ou de usuário, né, que acho que é a palavra correta, mas sim da família como um todo, né, esse acolhimento com a família. Muito bacana, não é, Henrico? Sim, sim, é importante, né? Essa acolhida aqui, nós somos a ETEC da família, enfim. E a Edjane, hoje ela traz esse processo muito interessante, né? Falando ali do primeiro item ali da onde a criança pode ficar. E a gente fala bastante, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço aí para a Zilma do CCA Casa da Criança e também para a Rafa do CCA aí do Jardim Piracoama, o do qual a Edjane, ela trouxe isso como uma referência agora para nós, aonde esse filho, esse sobrinho seu pode ficar. É um direito, não é isso, Edjane? É um direito. É uma política pública que às vezes a gente, é só lá um lugar de deixar. Não, não é só um lugar de deixar. Lá ele vai ter
esse processo, esse fortalecimento de vínculo com a família, um saber ali, num processo como um todo, vai ter ali uma alimentação, um cuidado básico, que é de suma importância, que a Edjane trouxe hoje para nós, nesse primeiro item agora, galera, falando sobre o CCA, ok? Samuca! Olá, Edjane, novamente a gente aqui. É muito bom saber do serviço aí do SASP, fiquei muito interessado, né? E você já falou o que o SASP faz e etc. E eu queria saber um pouquinho melhor, por exemplo, se eu chegasse hoje no SAS, contasse a narrativa, como que eu seria acolhido, como que seria todos esses procedimentos até uma alta, digamos assim. Oi, Samuel. Então, supondo que você chegue hoje no SAS para ser atendido, a gente vai acolher, entendendo que existe uma necessidade. Eu vou falar aqui da formação da minha equipe, né? Então, eu sou a gerente, estou gerente desse serviço, tenho uma ADM que trabalha comigo, aí eu tenho 4 técnicas. Essas técnicas são pedagogas, psicólogas e 2 assistentes sociais. Cada técnica tem uma dupla de orientadores, então eu tenho 4 técnicas e 8 orientadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente atende por região. Então, cada técnica, né, cada equipe técnica, que é composto por um técnico e 2 orientadores, atende uma parte aqui do meu território. Ao todo, eles atendem 1.000 famílias. 1.000 famílias cadastradas hoje dentro desse serviço. Supondo que o Samuel chega, toca a campainha, o Samuel nunca veio ao meu serviço, ele não é atendido aqui, ele não tem um prontuário, mas ele tem uma necessidade. Uhum. Aí o Samuel chegou assim, com a Priscila. Quem atende todos? Samuel. E aqui tem 2 movimentos. Não é morador redondo, aqui vem, às vezes as pessoas vêm lá do Jardim Ângela, por exemplo. E aí a gente vai pegar o endereço dessa pessoa, consultar no sistema qual é o serviço mais próximo da residência dela, passar o endereço para ela e, de acordo com a necessidade do que ela me traz, eu já faço a interlocução com o serviço dizendo que vai chegar o Samuel lá no SASP Jardim Ângela, que tem 4. Um dos 4 vai atender o Samuel. Supondo que o contrário, Samuel está dentro do meu território, eu vou acolher o Samuel, vou levar ele para uma sala de atendimento e o Samuel vai me contar o que trouxe ele aqui no meu serviço, certo? Se é uma demanda de desemprego, às vezes o Samuel só teve, sei lá, o Bolsa Família dele foi cancelado. Às vezes o Samuel tem uma demanda que é familiar, então tem uma complexidade ali, talvez com os filhos, rompimento de relações, o Samuel está precisando ser orientado por uma assessoria jurídica, que a gente não tem, mas a gente conta com o apoio de outros serviços nesse entendimento jurídico. Então, a gente vai acolher, vai entender qual que é a sua necessidade e vai te dar esse respaldo. Pode ser que o Samuel, a partir daí, passe a ser atendido no SASP? Pode. E pode ser que, a partir daí, o Samuel entenda que o que ele me traz, eu não tenho o que ofertar. E por que eu não tenho o que ofertar? Porque se é algo que já agravou, que já levou para o rompimento, se é algo judicial, é outro serviço que precisa atender o Samuel. E aí eu vou explicar para o Samuel que serviço é esse. É o núcleo de proteção jurídica, que é a proteção especial. Vamos fazer a interlocução com eles, vamos encaminhar o Samuel para lá. Eu entro em contato com o serviço, passo os dados do Samuel e o outro serviço vai, na teoria, acolher o Samuel e o Samuel vai agendar esse atendimento e vai ser passado, vai ser atendido por lá. Isenta a minha responsabilidade a partir do momento que eu encaminho o Samuel para outro lugar? Não, porque ele pode ser atendido por lá e continuar sendo acompanhado por mim. Por quê? Porque muitas vezes, Henrique, Samuel e Vânia, as coisas fogem daquilo que o SASP tem para ofertar enquanto serviço. Por exemplo, contato com o judiciário. Nós não temos contato direto com o judiciário, diferente da proteção especial.
Então, por isso a necessidade dos serviços estarem em comunicação, porque aquilo que eu não consigo fazer não quer dizer que eu vá abrir mão do que o Samuel me traz, mas que eu vou fazer junto com outro serviço que tem essa autonomia para falar com o judiciário, por exemplo. Vou te dar um exemplo, Samuel. Fui fazer uma visita semana passada de uma família que já é atendida aqui. O jovem, de 19 anos, evadiu da medida socioeducativa. Faltava 2 meses para ele terminar o semiaberto da medida socioeducativa, ele evadiu. Não quis ir mais, por algum motivo, enfim, não apareceu. Por conta da pandemia, não foi realizado um mandato de busca e apreensão desse jovem, mas a gente sabia que depois do feriado os juízes soltariam esses mandatos de busca e apreensão. A mãe, em nenhum momento, ela trouxe para nós, ela já é atendida aqui há pouco mais de um ano, que o menino havia evadido da medida. Não sabia, a gente continuou atendendo. Quando ela me traz a preocupação, por quê? Porque ele perdeu o RG. E ela falou, olha, ele está sem documento e ele não está com medo de tirar um outro documento e ficar preso. Porque ele vai no poupa-tempo, apesar dele ser menor, né, na época ser menor de idade, a polícia militar não consegue verificar se esse menino passou ou não pelo sistema da fundação, mas a polícia civil consegue. E provavelmente ele sairia de lá com o mandado de busca e apreensão. O que a gente fez? Eu não tenho contato com o judiciário, mas eu posso orientar essa família, dizer, vem aqui, que a gente vai mandar um e-mail para a Defensoria da Criança e Adolescente, né, da Juventude, e a Defensoria vai entrar em contato com você, porque o defensor público está ali para fazer a defesa do garoto e entender qual que é a complexidade, por que ele evadiu toda aquela situação. Estou trazendo isso porque eu não tenho contato com o judiciário, mas nada me impede, enquanto serviço, de mandar um e-mail dizendo, olha, eu acompanho a família do jovem tal, ele evadiu do serviço de medida faltando 2 meses, ele precisa de uma orientação. O que ele faz? Ele vai ser preso? O juiz vai mandar buscar ele em casa? A mãe está desesperada. Eu não tenho respostas de imediato para dar para essa família, mas eu tenho recursos para ir atrás dessas respostas. Muitas vezes recursos esses que as famílias não têm. Eu estou falando de recursos básicos como acesso à internet. A gente está aqui tentando fazer essa live e, olha, eu já tive que desconectar, conectar, essa live não, né, a gravação. Mas é isso, o HP não conseguiu entrar ainda, porque são problemas que estão para além daquilo que a gente consegue organizar, porque a gente depende das operadoras, depende do sinal, depende do bom tempo. As famílias muitas vezes dependem de grana. Não tem grana para colocar crédito no celular. Não sei qual é o canal. E se eu perguntar do meu filho e eles vierem prender meu filho? Lógico que a gente é muito clara com a família. Olha, ele evadiu da medida. Ele vai sofrer uma consequência com isso, uma responsabilização. A gente não vai isentar ele disso, mas a gente faz um acordo aqui da gente estar junto. Se ele tiver que voltar para o serviço de medida, a família tem que se comprometer a atencionar o menino para que ele volte. Vamos falar com a rede da educação, as 2 escolas por qual ele passou, vamos dizer que a gente está atendendo o menino e que a gente está a fim de fortalecer essa família para que esse menino, falta 2 anos para ele terminar o ensino médio, é um menino de 19 anos, fala super bem, é desenrolado, porque os meninos da quebrada é desenrolado. E ele vira para mim e fala assim, eu estou com medo de voltar. Então, se ele expressa para mim o medo de voltar, a possibilidade dele cometer outro ato infracional é menor, porque ele tem receio de voltar. Então, ele não vai cometer o ato infracional, mas ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer curso, e ele está sem documento. Você entende que era só auxiliar para tirar um documento, é só auxiliar para a defensora pública entrar em contato com essa família, e essa articulação a gente fez. Bom, não me custou grandes coisas, me custou tempo e disposição para atender essa família do Samuel, que entra aqui de repente com uma necessidade que faz ela abrir para mim essa necessidade a partir do momento que ela confia no meu serviço. Ela confia nas pessoas que está atendendo. Mas eu não posso isentar ela de dizer, olha, ele vai ser tensionado a voltar para a medida. Ele vai ser tensionado, ele precisa ser responsabilizado. Isso a gente não vai evitar. Mas são 2 meses, né? Então, 2 meses vai passar logo. Vamos dar... Já faz a interlocução com a educação. Fala, o menino está fora da escola, ele vai tirar o documento.
Cabe uma matrícula? Cabe uma matrícula, claro. Entende? O menino ele também precisa se sentir acolhido por essa rede. Uhum. É um trabalho bem minucioso, né? Bem delicado, muitas vertentes, muitas pessoas também envolvidas, né? E o principal, né? Compete o apoio da família para que realmente seja garantido o bom andamento do trabalho. E o principal também que você falou, que eu acho que é a chave, né? É a parte da sinceridade. Ó, eu vou ajudar, mas tem o A, o B, o C e o D. Tá disposto? Tá disposto, a gente vai até onde a gente conseguir, tamo junto. Ou seja, precisa da parcela tanto da família, como também do SASF, e todo mundo trabalhando de maneira conjunta para chegar num denominador comum, numa solução. Sozinho ninguém vai. Muito Sozinho. Real, né, Henrico? Sim, eu estava aqui vendo nesse processo que a Edjane estava falando, e eu já pensando assim na família, como é que é esse processo, e ela falou uma coisa, Edjane, que eu vejo isso muito aqui também na escola, do processo assim de se reconhecer, ó, de ter a confiança naquele naquele serviço, como mais o serviço de vocês, para fortalecer esse vínculo familiar, que é de suma importância, que a gente vê. E quando chega até vocês, alguns momentos, né, esse vínculo em alguns momentos foram quebrados. E aí está o serviço em prol, isso que eu quero também deixar isso para o pessoal lá de casa, e quem está nos assistindo, agradeço, do serviço que ele está ali, né? Olha, não aqui a gente não tem esse conhecimento, mas eu em nenhum momento me neguei, né? Muitas vezes os alunos vêm aqui também para mim perguntar algumas coisas, eu como coordenador, eu falo, olha, eu vou verificar, tudo bem? E dou essa resposta. Então, nesse processo que você diz, que é de suma importância, de verificar, de orientar essa família. E nesse processo como um todo, que eu acho que é muito interessante também, para falar um pouquinho desse fortalecimento do primeiro item básico, desculpa da minha ignorância, se não for, você pode me corrigir, por gentileza, mas alguns desses projetos, até mesmo benefícios do governo, ele começa pelo CAD único. Em alguns itens, você tem CAD único? E aí, muitas vezes, até falei com o Wagner, e aí eu falei assim, tudo começa às vezes pelo CAD único. E as pessoas, né, 2021, não sabiam o que era CAD único. Eu não sei se foi eu que fiquei olhando muito na mídia, mas falaram um pouquinho mais sobre o CAD único na época do auxílio emergencial, que muita gente tinha que ter. E o CRAS, né, um abraço para o CRAS aqui da nossa região, enfim, que fortalece, né, cada vez mais a nossa região, aqui do Campo Limpo, Capão, nosso distrito, né, um grande respeito a todos do CRAS. Aí que o pessoal soube, ou é a minha ignorância mesmo, Edjane, ou não, estou certo ou errado, como é que é esse processo aí do CAD único para fortalecer a nossa região? Boa, Henrico, muito importante, assim, muito importante a sua pergunta, porque, de fato, o CAD único, ele vem à tona nesse boom a partir do auxílio emergencial. O que eu sempre digo para as pessoas, eu digo por aqui, para a galera que trabalha comigo, digo para vocês, para a galera que está assistindo, assim, vocês têm CAD único? A pessoa fala, não, eu falo assim, então vá fazer. Pô, vá fazer o CAD. Aí sempre um lance assim, né? Não, mas eu não preciso do Bolsa Família. Aí eu falei assim, então, nesse momento, ninguém aqui está precisando do Bolsa Família. Mas não é apenas para o Bolsa Família que serve o CAD único. E aí a gente, inclusive, tem aqui no SASP as reuniões socioeducativas. Eu vou falar um pouquinho delas mais para frente. As reuniões socioeducativas, elas servem exatamente para que a gente aborde com as famílias temas cotidianos ou temas referentes à garantia de direito. E aí a gente sentiu a necessidade de falar sobre o CAD único, porque para ser atendido no SASF, você não precisa necessariamente ter o CAD único, mas para você acessar outras políticas públicas, o CAD único ele é fundamental. Então, quando o governo, eu sempre exemplifico dessa forma, quando o governo vai fazer
um mapeamento de quais famílias estão abaixo da linha da pobreza, ele vai usar como referência o CAD único. Então, quando o governo precisar liberar o auxílio emergencial ou qualquer outro, a gente nunca imaginou passar por uma pandemia. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei, não, um dia, quando eu passar por uma pandemia, eu vou me comportar de tal forma. Ninguém nunca imaginou. A pandemia chegou, ficou todo mundo perdido. E como que o governo vai fazer esse levantamento de quem precisa, quem não precisa, quem pode, quem não pode? É através do CAD único, é através do cadastro nacional. Esse CAD único vai determinar se você recebe ou se você não recebe. Aí, as pessoas saíram desesperadamente para fazer o CAD único. E aí não tinha, agenda suficiente para os CRAS atender, e sai o pessoal fazendo mutirão. Isso não é do dia para a noite, porque você faz o CAD único para ele cair no sistema, isso leva um tempo. Para ele identificar se você é beneficiário de alguma política social, é um outro tempo. E muitas pessoas ficaram de fora do auxílio emergencial pela ausência do CAD único. Então, ter o CAD único é como ter um CPF, é como ter um RG. Faz e deixa lá, porque hora dessas você pode precisar. E aí, você já tem meio caminho andado se a gente enfrentar uma pandemia, que a gente não precise mais enfrentar nenhuma dessa pandemia, é o que eu desejo para a gente. Mas se o governo, a gente está quebrado, né? A gente vive hoje, a condição de miserabilidade das pessoas aumentou significativamente. Então, quem trabalhava há um ano atrás, talvez não trabalhe mais. Quem conseguia pagar um aluguel há um ano atrás, talvez não consiga pagar mais. E tem gente que não está conseguindo pagar a conta de luz e vai aumentar novamente. Como é que eu peço, por exemplo, a redução numa conta institucional como essa, numa concessionária como essa? Através do meu CAD único. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas, façam o CAD único. Você vai acessar, não é só para o Bolsa Família, é isenção de taxa de cursinho, de serviços públicos, né? É isenção de viagens para o seu filho, quando você precisa fazer uma viagem, seu filho não paga. Você sabia que seu filho não paga? Até 21 anos, ele entra lá com o ID Jovem. Para ter o ID Jovem, você precisa ter o CAD único. Para receber o leite da creche, você precisa ter o CAD único. Você pode matricular o seu filho na creche, mas para ele receber o leite, você precisa ter o CAD único. Né? Para ele acessar um CCA, precisa ter o CAD único. Então, o CAD único, ele é hoje um documento que eu acho que talvez, Henrico, ele não foi bem publicizado antes. Né? As pessoas falam assim, mas Ediane, é o que esse CAD único? Está dizendo aqui que eu tenho que ter um CAD único? As pessoas nem ouviam falar em CAD único ou achavam que era só para receber Bolsa Família. Essa sua indagação, desculpa te cortar, e Imagina. Muita gente, quando vinha falar comigo do CAD único, fala assim, mas não é o PIS? Eu, não tem nada a ver com o PIS, calma. Então, é nesse processo que eu vejo, desculpa, né, se eu estiver falando alguma coisa errada, galera, mas assim, o próprio governo em si, ele não avisou a gente, você tem esse direito, é o seu direito, é como o cartão do SUS, como a Edjane está falando agora, é tipo o nosso CPF, é o CPF da assistência, para você ter direito da assistência. Então, para um bilhete único de estudante lá, a cota, eu quero minha cota livre lá, né, meu passe livre. Porém, se o aluno não está cadastrado no CAD único, ele não vai receber. E aí o aluno vem para cima da gente, Edjane, mas ó, o senhor não falou que eu ia ter direito? Então, mas é uma política pública. Então, o que o governo fez é que você tem que estar cadastrado no CAD único, para ele vincular os dados. Então, nesse processo como todo, e você trouxe ainda mais, galera, quem está em casa nos assistindo, é de que a conta está caríssima. Então, as pessoas que são do CAD único foram lá, na concessionária, pediram, enfim, estão recebendo um abatimento. Ok? Então, tem determinados itens, e Edjane traz muito isso, eu vou deixar ela falar, e peço até desculpa para ela, Imagina. enfim, desse processo. Eu não preciso do Bolsa Família. Para que eu quero CAD único? Eu não preciso do Bolsa Família, mas nós não estamos falando só de Bolsa Família.
É uma Exato. dignidade, é um direito, não é, Edjane? Acesso a políticas públicas. E a política pública, ela não se limita ao Bolsa Família. Tudo aquilo que a gente acessa é política pública. A UBS, a educação, a assistência, a cultura. O bilhete único, por exemplo, muitas pessoas precisam de isenção não só porque é estudante, mas porque tem uma deficiência, o idoso. Muitas vezes as pessoas não sabem que se eu tenho um idoso em casa, eu posso ter o abatimento na conta de luz, mas eu preciso ter o CAD único. Vai dar entrada no BPC, no antigo LOAS, por algum motivo de saúde, precisa ter o CAD único. E é importante dizer que o CAD único ele precisa ser atualizado a cada 2 anos. Né? Então, recentemente a gente teve uma perda, que uma beneficiária nossa perdeu o marido, só ela e o marido, não tinham renda, ela voltou do cemitério, né, com um boleto de R$700 para pagar. Ela chegou aqui desesperada. Aí eu falei, mulher, enterre o seu marido, faça a sua despedida, sofra o seu luto, você tem 90 dias para procurar o CRAS, atualiza o seu CAD único que estava desatualizado e vai pedir a isenção da taxa de sepultamento. É um direito. É um direito. Se a pessoa tem CAD único, ele está atualizado, ela tem direito ao abatimento na taxa de velório, que custa R$700. E ela tem 90 dias para recorrer a esse boleto. Senão, de fato, o Estado vai cobrar dela. Lembrando, gente, quem está nos assistindo, agradeço aí a audiência. Hoje o papo é bem sério e bem importante. Lembrando tudo isso, e a Edjane traz isso, teve uma ex-aluna nossa também, que veio me contar desse boleto que mandaram para ela, enfim, pedir para ela recorrer junto ao CRAS. Então é de suma importância tudo isso. Então não tem mais esse morreu, não paga nada não, viu, galera? Toma cuidado com isso. Samuca, o que estamos dizendo nas nossas redes sociais aí, Samuca? Samuel só fica olhando nas redes pra gente. Samuca. O povo tá um pouquinho quietinho hoje, hein? Hoje o papo é sério, hoje o papo... Tá todo mundo refletindo hoje, hein, Rico? Hoje estamos. Vânia! O pessoal tá meio assim, tá prestando atenção, né? Aprendendo aí, né? Porque é muita informação bacana e que a gente tem direito e nem sabe às vezes, né? Então, acho que esse papo aqui hoje que a Edjane está trazendo para nós é muito legal. Eu mesmo, tem coisa que ela está comentando aqui que eu não sabia, né? Que tinha direito, viu? Então, bacana mesmo. E eu queria aproveitar e perguntar para você, né? Já que tem toda essa parte, aí vamos supor, eu perdi, né? Eu tinha um Bolsa Família e perdi uma renda, perdi o meu emprego. O que o SASP pode fazer nesse caso, né? Como é que você pode me ajudar? Você pode contar um pouco para nós aí do trabalho que você faz? Bora lá, Vânia. Tem sido, inclusive, uma recorrência de pessoas buscando esse serviço por conta da perda de emprego, né? E hoje, infelizmente, as nossas... num tempo não tão distante, a gente tinha algumas empresas, né, que inclusive mandavam vagas, principalmente de jovem aprendiz, para que a gente fizesse as indicações. E isso também foi cessado no período de pandemia. A gente orienta as famílias, né, a fazerem os cadastros nos CATs, que é no Descomplica e no Poupa Tempo, mas infelizmente a gente não tem indicações de empregos para as pessoas. Muitas pessoas vêm aqui atrás de que a gente faça indicações. A gente ajuda as pessoas a elaborarem os currículos, né? Não é uma prática, não está na minha tipificação que eu deveria fazer isso, mas a gente entende a necessidade. A gente imprime os currículos para essas pessoas e a gente tem um banco de dados de currículos onde a assistência muitas vezes compartilha de vagas. Então, assim, vaga de operacional, vaga de orientador socioeducativo, vaga de jovem aprendiz, e a gente encaminha o currículo dessas pessoas que são atendidas aqui no serviço. Infelizmente, a gente não tem, com relação ao desemprego, a gente não tem uma ação imediata para tomar com essas famílias. O que tem acontecido ultimamente? O SASF tem recebido cestas básicas para fazer a distribuição, mas veja só, eu atendo 1.000 famílias, não são 1.000 indivíduos, são 1.000 famílias. Se eu levar em conta que cada família tem em torno de 2 a 3 pessoas pensando baixo,
porque tem famílias com 7, 8 integrantes, eu atendo mais de 3.000 pessoas. Eu recebo 300 cestas básicas, em média, quando vem da Secretaria de Direitos Humanos, quando vem da verba de convênio com a prefeitura e quando vem de parceiros. 300 cestas eu tenho que fazer ainda É isso, né? Eu tenho que fazer ainda a escolha para quem é que essas cestas serão entregues. Então, é muito perverso isso, mas fazer a ideia de miserabilidade das pessoas, né? Saber quem está mais pobre nesse momento do que o outro. Isso é muito difícil para nós. A gente parte por um viés de escolhas. Mães solo, né? Que tem aí 1 ou 2 filhos ou para mais, e aí essas que têm mais filhos têm prioridade no recebimento das cestas, e crianças menores de 6 anos. Então, eu atendo hoje aqui 29 mães que são mães solo, que têm filhos menores de 6 anos. Elas têm prioridade na entrega de cesta básica, porque também estão desempregadas. As que sobram, né? A gente vai fazendo, isso. Esse mês a família do Samuel recebeu. No mês que vem, talvez o Samuel não receba, quem vai receber é a Vânia. E no outro mês, quem vai receber é o Henrico. Mas a comida acaba, né, Henrico? Comida é imediata, né? As pessoas chegam aqui porque estão com fome. Literalmente, as pessoas têm procurado o SASP porque sentem fome. Quando a gente recebe a demanda, a gente não tem o que fazer. Enquanto profissional, o que a gente pode orientar tá com o CAD único atualizado, tá recebendo Bolsa Família, tá recebendo auxílio emergencial. Se não estiver, a gente vai verificar o motivo pelo qual não está. Mas esses são os únicos programas de transferência de renda que a gente tem hoje para ofertar. Não mais do que isso. E isso também nos frustra, porque a comida é imediata. É isso, tem um jovem que a gente atende que é egresso do sistema penitenciário e ele fala para mim, eu não quero voltar para o sistema, mas eu não estou tendo opção. Ele está praticamente dizendo para mim que ele pode cometer um assalto porque ele precisa alimentar os filhos e a mulher. A gente recebe isso e eu não tenho uma devolutiva para dar para ele, para além de tentar sensibilizá-lo, uma cesta básica aqui, como é que tá, indicar para fazer os bicos e os trabalhos subempregos, enquanto Edjane, porque enquanto profissional, o Estado ele me limita e eu não tenho o que ofertar. Então, é importante também dizer que nós somos um serviço limitado, né? A gente está aqui, eu tenho uma equipe fantástica e acho que vale ressaltar isso, uma equipe extremamente humanizada nesse sentido, assim, de fazer os atendimentos como deveria, mas a gente também não pode isentar de que as políticas públicas, elas também são falhas, né? Senão a gente vai pintar elas aqui como se fossem a perfeição. Elas poderiam ser, mas diante do contexto político que a gente vive hoje, está muito difícil efetivar garantias de direito. Mas a gente segue resistindo, né? Fantástico. Acho que, além de você explicar tudo isso para nós, né, você está dando aí uma lição de cidadania para a gente. Fantástico. Obrigada. Sim, professora. Nossa, e é um turbilhão, não sei na cabeça de vocês, mas toda vez que ela fala é um turbilhão, porque a gente se sensibiliza com a pessoa, com o indivíduo e depois com a família, né? Eu sempre falo, e todo mundo que nos assistem aqui hoje, nós da ETEC, todo mundo sabe, eu falo muito que nós somos uma família, nós somos muito unidos aqui. E se a gente chora, eu sou o rei de chorar, mas enfim, também o rei da palhaçada. Mas hoje, quando a Edjane, ela sempre traz, é uma realidade que eu vivo, que eu moro aqui no território, e essa fala dela mexe muito comigo nessa ideia de que o jovem, o pai, a mãe solteira, que aí mexe mais comigo, a mãe, né, que muitas vezes são mãe solteira, né, enfim, uma realidade que a gente vê crescendo aqui no nosso território, e também a gente vê aí as pessoas PCDs também no nosso território, que não são assistidos, e nesse processo de pandemia
que, como Edjane trouxe, a gente não espera, né? Como Samuel também falou, Deus que me livre, mais isso na nossa vida. Mas deu para perceber, galera, como escancarou o processo crueldade do pobre. Hoje a gente dá para ver, né? Isso vem muito do programa Edjane Rapidinho que eu fiz com o Anderson, que ele tem um projeto muito bacana com moradores de rua, enfim, lá no Taboão e Campo Limpo, onde ele entrega a cesta básica também para as famílias agora. E ele falou assim, Rico, quem ajudava no início do projeto, enfim, hoje a gente está ajudando. Porque tá uma coisa, um ciclo, galera, que a Edjane trouxe isso, rapidinho, Samuca, vou deixar você falar. Mas, assim, antes a gente esperava a vacina, não sei vocês, mas, assim, eu esperava a vacina que ia ser a salvadora da pátria. Depois da vacina, a vida continua. Gente, a vacina chegou, a gente não tem um fim. Novamente, o vizinho do lado tá passando fome, novamente, tá piorando. Não era um caso ou outro. As empresas, né, estavam doando, enfim, todo mundo batendo palma, saía aí numa emissora, né, famosa, e todo mundo é emissora famosa, no jornal famoso, falava, ó, tal empresa tá doando. Hoje, essa mesma empresa que estava doando, o arroz tá mais caro dela, o óleo tá 1000 vezes pior. E aí você fala assim, e aquela família que ela ajudou há um ano atrás? Será que ela está conseguindo comer hoje, se alimentar? Enfim, Samuca. Pois é, muitos detalhes aqui. Vamos mudar um pouquinho a nosso ciclo de bate-papo, né? Eu acho uma coisa interessante para a gente saber aqui, eu queria muito saber, pela Edjane, quais são os maiores resultados que você já viu aí durante a sua trajetória? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva para a gente climatizar aqui a nossa live agora. Isso é importante, Samuel, porque senão a gente só fala das tragédias, né? Mas é importante também saber que o nosso trabalho, ele também colhe bons frutos, né? Para além disso, dos encaminhamentos que são feitos, de ver as famílias se potencializando, aqui no SASF a gente tem as oficinas, né? Vou pegar aqui a sua pergunta para também falar um pouquinho das oficinas, que a princípio são oficinas ofertadas para a produção e geração de renda dessas famílias aqui do território. Então, vem, se aperfeiçoa em algo, se for para geração de renda, é isso, para que ela também tenha aí subsídios para fazer os produtos, para revender os produtos, mas também tem muitas pessoas que vêm para as oficinas, né, antes da pandemia, por exemplo, porque precisavam de uma fuga para o seu adoecimento mental. E quando a gente se deu conta disso, de que mulheres se organizavam aqui durante as oficinas para falar de si, para trocar com outras mulheres, e que esse espaço também era um espaço de confiança, a gente decidiu fazer um trabalho exclusivo de escuta com essas pessoas, que muitas vezes não conseguiam atendimento psicológico pela UBS, porque é atendimento coletivo, estavam na fila e tal. E aí a gente conseguiu atender mulheres com psicólogas voluntárias que vinham até o serviço uma vez por semana para fazer esse trabalho de escuta. E aí que tempos depois você via essa mesma mulher que vinha para essa escuta, ela já vinha com um batom. Parece muito bobo, mas para a autoestima de uma mulher que está adoecida, isso é muita coisa. Depois, essa mulher, ela já tinha necessidade de arrumar os dentes. Depois, essa mulher já vinha com o cabelo pintado. Depois, essa mulher decidiu se matricular no EJA. Depois, essa mulher, que não sabia ler e escrever, se sentiu potencializada a ponto de potencializar outras mulheres. Parece pouca coisa, mas para nós é um trabalho de formiguinha, que é a partir de uma iniciativa nossa, que essa mulher hoje potencializa outras mulheres. Mulheres, mães que conseguiram, durante o processo de pouco mais de um ano, sendo assistida por nós, reaver a guarda dos filhos.
né? E aí, esse é um processo também de formiguinha, porque quando a guarda de um filho ela é tirada, né, para a proteção dessa criança, e é sempre importante a gente dizer que isso, né, que os serviços, os SAICAS, a assistência, a gente não prevê sair tirando o filho das pessoas, mas a gente prevê garantir os direitos dessa criança, desse adolescente que está em situação de perigo. É sempre com a ideia de que a família possa se fortalecer e reaver a guarda dessa criança. E um ano depois, pouco mais de um ano depois, e vai relatório, e volta relatório, a gente potencializa essa mulher a voltar a estudar, a arrumar o trabalho, né? Consegue um trabalho, consegue sair da relação de violência com o companheiro. Romper com uma situação de violência também é muito difícil. Essa mulher passa a ser acompanhada pelo CDCM, que é um parceiro aí do Campo Limpo, né? O CDCM Mulheres Vivas, e um ano depois ela consegue reaver a guarda dos filhos. Rompeu com o lance com a violência e reaveu a guarda dos filhos. Parece pouca coisa, quando ela é só uma, no meio de tantas mulheres que a gente atende, mas para nós é muita coisa, porque a gente não desiste das pessoas que a gente atende. Então, casos como esse, né, isso, de pessoas que conseguem fazer o acompanhamento no CAPS, as pessoas fragilizam várias vezes, Samuca, elas vão, aí elas caem, e aí elas recaem, e aí volta, e a gente vai lá, e troca ideia, e fala que é importante, e chama a rede potencializa a pessoa, e aí a pessoa, de repente, começa a contar os dias e aparece aqui e fala, olha, estou firme, tive alta do CAPS, não preciso mais ir todo dia, estou indo só uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, isso para nós também é um ganho. Porque as pessoas passam a confiar nos serviços da assistência, confiam no nosso trabalho, é o orientador, eu digo para o meu orientador socioeducativo, para as meninas, né, que aqui é um grupo bem feminino, inclusive, são 15 mulheres, numa equipe de 16 pessoas, do quanto a nossa sensibilidade também é fundamental para atender essas pessoas. Não porque somos mulheres exatamente, mas porque a maioria somos mães. A gente olha para esse beneficiário, Samuel, e eu me vejo. Eu falava isso na época de CCA. Quando eu sou mãe solteira, eu tenho um filho de 20 anos e um outro de 18, mesmo com essa cara de jovem. Mas eu atendi essas mães e eu lembro que na minha época eu não tinha com quem deixar os meus filhos para poder trabalhar a ponto de perder o emprego. Porque eu não tinha como pagar para ficarem com 2 crianças, porque era caro. Eu nem sei se era tão caro, era eu que tinha pouco dinheiro mesmo para isso. E essa política pública como o CCA, por exemplo, quando eu falo para as mães, coloque seu filho no CCA, porque você não é só mãe, você é mulher também. Você está dividindo a responsabilidade da criação do seu filho com o Estado. O Estado vai tomar conta dele, vai alimentar, vai praticar atividades e vai te devolver ele para casa no final da tarde. Divida essa responsabilidade, porque você é mulher. Vânia, não sei se você é mãe, mas muitas vezes a gente acha que a gente é só mãe. Então, quando a gente faz esse trabalho de formiguinha aqui com as oficinas, de trazer essas mulheres para cá, e enquanto elas fazem as atividades, elas trocam entre elas, eu aprendi isso com a Andréia Arruda. O nosso núcleo de mulheres precisa ser potencializado por outras mulheres. O resultado ele não é imediato, mas ele vem. Eu sou avó já. Uau! Super jovem, avó jovem. Isso, eu sou avó de uma criança que é especial, né? Então... Quantos anos? Ela tem 9 anos. Linda. E a minha filha tem 35. Linda. Mulheres guerreiras. Isso. Sim, olha só essas mulheres aí que fomentam a nossa região, que é muito importante. Essa fala agora da Edjane, ela traz muito esse processo que eu falei anteriormente. Essas mulheres guerreiras, mães solteiras, né? Minha mãe também foi mãe solteira lá na década de 80.
Então sabe como é que era o fuzuê na década de 80, saindo desse processo tão doido, e foi o fuzuê. Mas a gente venceu, né, na medida do possível, estamos aí firmes e fortes. Nesse processo como um todo, eu queria que você falasse um pouquinho, Edjane, dessas oficinas, né, que antes daqui do processo eu falei que eu acompanho, eu curto, às vezes comento no horário ali, que é às 2 horas da tarde, estão fazendo pratos gostosos, eu tô ali às vezes comentando. Enfim, e eu queria que você falasse um pouquinho mais das oficinas. Então eu sei que eu acompanho de artesanato quando tem, aí acompanho um pouco da comida, eu fico mais, gente, sou bem do sincero. E o Everton também começa, ele se anima lá na hora lá em conjunto lá fazendo a comida, falando, interagindo com a gente. Então é nesse processo que eu queria que você falasse um pouquinho das oficinas, e eu falei que teve de turbante também, que foi muito bacana, e as rodas, que foi a nossa querida Andréa Arruda participou também. Então eu queria que você falasse para que quem está em casa visse e falasse, nossa, tem tudo isso lá. As oficinas hoje, né, por conta desse contexto de pandemia, elas estavam acontecendo remoto. Então, a gente tem um grupo, né, de pessoas que a gente encaminha os kits, né, tanto de artesanato quanto de culinária, mas essas oficinas a gente decidiu abrir lá na página do Facebook. É isso, vamos democratizar, né? Então, não são só esse grupo de mulheres fechadas que tinham acesso. Agora, elas estão retomando presencialmente. Então, a de artesanato, por exemplo, você já não vê mais online, porque, inclusive, elas estão aqui agora, fazendo oficina nesse momento. A gente tem uma área externa, fica aí o convite para virem aqui tomar um café, conhecer o espaço, inclusive. E elas estão, nesse momento, na oficina de artesanato. Acontecem as oficinas de culinária, que acontece às quintas-feiras, e que, a partir de outubro, também voltam a acontecer presencialmente. Mais uma vez, assim, as oficinas, Henrico, elas têm essa premissa da geração de renda, mas a gente entendeu que a oficina ela é mais do que isso, né? Muitas mulheres, a gente atende um número significativo de mulheres em situação de violência e que é isso, a gente não tem como dizer para essa mulher, larga esse homem e vai embora de casa, porque é ela que sabe o que prende ela dentro dessa relação. Mas ela vê nesse momento da oficina um movimento de fuga e de se potencializar com outras mulheres. O adoecimento psicológico no nosso território, ele é muito grande, assim, a gente não tem serviço suficiente que dê conta desse adoecimento mental das pessoas nesse período de pandemia. A oficina, ela também serve como uma fuga. O artesanato, ele é comprovadamente, cientificamente dito de que ele é um forte combatente aos processos de ansiedade. A gente vai ter mais 2 oficinas, provavelmente a partir de outubro, e depois a outra no próximo semestre, no primeiro semestre, que é a oficina de cabeleireiro. Porque a oficina de cabeleireiro foi para nós, antes da pandemia, um desafio. Porque o nosso público maioritário, ele é um público de mulheres. Então, as mulheres são as avós, né, que frequentam a nossa casa. E a gente queria atingir um público mais jovem. A gente tinha necessidade de trazer para cá o filho dessas mulheres, os netos dessas mulheres, os jovens, para que a gente também pudesse dialogar com eles. E eles vieram, só que aí junto com eles veio uma pandemia. Então a gente teve que cessar e retoma aí com o Jairo, né, que é um parceiro nosso, a oficina de cabeleireiro, cortes masculinos, né, cortes de cabelo baixinho, né? Que pode ser usado por mulher também, não tem problema. E a gente conseguiu trazer os jovens de medida socioeducativa para cá, conseguiu trazer jovens que tinham o sonho de abrir as suas barbearias e que é isso, e que viu no Jairo a possibilidade disso acontecer. Infelizmente, a gente teve que cessar. Então, 4 oficinas semanalmente, todo dia, segunda, tem oficina, essas atividades aos poucos. Não precisa trazer material, não precisa, se preocupar com a alimentação, porque aí a gente cede a alimentação para as pessoas, a gente cede o material, porque tudo isso está incluso dentro do nosso trabalho. A pessoa só precisa vir. Então, hoje a gente vai ter, futuramente, né, da partir do próximo mês,
culinária e artesanato, que permanece, oficina de produtos naturais, então shampoo natural, desodorante natural, para que as pessoas aprendam a produzir o seu próprio material. O mercado está muito caro, produto de limpeza, produto de higiene muito caro. Além de não agredir a sua pele. Eu já estou fazendo a propaganda da oficina. E olha, tá marqueteira como eu, hein? Tá marqueteira como eu. E a gente tem as socioeducativas. E, Henrico, já vou aqui aproveitar e fazer o meu convite. Seria muito importante para nós ter alguém da educação vindo trocar com a gente aqui, com as famílias. Então, vai ser um prazer para mim receber vocês, fazer uma roda de conversa, porque tudo é em roda, tudo é metodologia Paulo Freire, que a gente gosta. E aí a gente traz temáticas do cotidiano, né? Então, a gente já falou de sexo na terceira idade, a gente já falou de homossexualidade na terceira idade, né? A gente já falou... esse mês de setembro a gente está aí com 2 atividades, 2 psicólogos maneiros que vêm trocar com a gente sobre suicídio, sobre o processo de ansiedade. A gente traz a galera da UBS, vamos falar sobre a saúde do homem aí no mês de novembro, né? Então, a gente tem essa liberdade, sabe, Samuel, de falar sobre o que a gente quiser aqui no SASP. A gente não tem cartilha para tratar sobre os temas com os nossos beneficiários, e isso para nós é muito bom. E aí, o que a gente tem? Os próprios beneficiários que às vezes se assustam, né? Falam, meu Deus, está falando sobre isso. E aí é a hora que a gente diz para eles, a gente está falando sobre isso porque isso perpassa a nossa vida cotidiana. Isso não pode ser um tabu, né? Porque quando a gente não fala do sexo na terceira idade, a gente entende por que o número de idosos com HIV é tão grande. Então, vamos falar sobre homossexualidade, vamos falar sobre direitos e deveres, mas vamos falar abertamente. Eu falo aqui, vocês têm autonomia e liberdade para trazer as suas dúvidas. Violência contra a mulher, já tive aqui homens que falaram assim, mas a mulher apanha porque quer, no meio de uma atividade. E aí a gente fala, é a hora que a gente respira fundo, né, e explica para ele que a gente não apanha porque a gente gosta. A gente apanha por isso. E ele vai sair daqui, se não com a opinião formada, com uma pulga atrás da orelha. A gente vai fazer ele pensar de alguma forma que aquilo que ele está me trazendo não está muito correto. E essa é a nossa proposta com as reuniões socioeducativas, que também está retomando aos poucos, né, agora, todas as sextas-feiras. E eu vou ficar muito feliz se tiver alguém da educação aqui para poder trocar com a gente sobre um tema aí referente à educação. Seria uma honra. Iremos sim, vamos combinar sim, iremos. Nem combinei com esse povo aqui, com a minha trupe. Garanto bolo e café. Nós iremos sim, a gente vai sim, vou ver com o hall de professores, pode ter certeza disso, iremos, a gente vai combinar direitinho, iremos, vai ser um prazer, porque nós temos que fomentar a rede e seria incoerente até mesmo da minha parte passar, tá bom, a gente vai, assim, só para ficar bonita aqui na live, e não, é uma coisa minha. Nós iremos sim, da nossa unidade, quando a gente gosta, quando a gente confia, nós temos que fortalecer. E tudo que você disse agora, Edjane, é algo que a gente acredita também. Deixar isso bem claro. Onde a educação, graças a Deus, a gente é aberto, né, ao diálogo. Aqui eu sempre falo, na nossa unidade, nós somos abertos ao diálogo, há muita conversa, né? Todo mundo já sabe. Samuel falou, vou falar com a Silvânia, eu nunca sei tanto que esse meu coordenador conversa, mas eu gosto de conversar, eu gosto muito de falar, e nesse processo, que uma coisa que eu disse quando eu liguei, e Edjane automaticamente me atendeu, enfim, e meu cartão de visita com ela foi Andréa Roda. E aí o que acontece? Enfim, são coisas do bem. E quando a gente acredita, eu acho que ela está se sentindo bem aqui conosco por a gente ser do bem, por a gente acreditar, por a gente tentar ajudar o próximo.
e quebrar essas barreiras que ela mesmo disse aqui no Cantos, nós já quebramos algumas vezes, né, Samuel? De alguns alunos acharem alguma coisa e vir para cima, falar alguma coisa nas lives com os palestrantes, e a gente fala, pera, não é bem assim, calma. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Nós temos que ouvir os dois lados da vertente. Você não sabe o que o outro está passando. É muito fácil a gente julgar, né? Mas a gente não sabe o que o outro está passando, as condições que o outro, né? O indivíduo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso no processo desta fala. E a assistência, ela vem muito nesse projeto, né? E nessa proporção desse diálogo. E eu sempre falo isso até mesmo na sala de aula. A gente tem que quebrar esse tabu de rosa e azul, né? Que a gente brincou, eu e o Samuel, e nesse processo das famílias, né? E nesse processo de família é bem complicado. Eu vim de um processo não do que o governo, né, enfim, aí, diz que é a família. E nós vivemos num território, né, Edjane, rapidinho, olha, eu dei o de HP hoje de novo. O que acontece? Dentro daqui do nosso território, nós não temos essa família perfeita como o governo diz que quer implantar no nosso país, do homem, da mulher, da criança, e ali de ter aquela religião específica. Graças a Deus, nós estamos num país democrático até esse exato momento que estamos gravando, e também um país laico, graças a Deus. Espero que Esperemos que continue assim, né? Amém. Tudo bem? Então já deixei a minha fala aqui para todo mundo entender. De que seja assim, não é? Porque às vezes a pessoa pode assim achar, só quem pode ir lá na assistência é só aquela família margarina. E não é isso, galera. Para vocês deixar isso bem certinho para vocês. A fala de Edivane... Opa, agora foi, viu? Edjane, é bem isso. Então foram os papos que foram falados na roda de conversa, papo assim, para abrir a nossa mente. O papo que não pode falar lá em casa, é isso que ela quer dizer? O papo tem que ser aberto, tem que ser dialogado, como sempre Paulo Freire. Todo mundo em roda e vamos conversar. É o processo que eu trabalho aqui no Cantos. Vamos conversar. Meus professores sabem, meus alunos sabem. Vamos conversar, não é isso, galera? É isso. Porra. Olha, gente, hoje estamos que estamos. Olha, errei pouco hoje, hein? Galera, vamos para nossa roda final. Vamos! Ai, gente, Vamos, mas eu não sim. queria, mas vamos, né? Professora Vânia. Tudo que é bom é assim, né? Quando a live tá nessa vibe aqui bacana, né? De conhecimento e mostrar tudo isso, né? Passa tão rápido que a gente nem percebe, né? E eu queria, então, aproveitar e perguntar para a Edjane, como a minha questão aqui final, e agradecê-la, se algum parceiro ou alguém que queira ser voluntário, como é que ele faz? Ele pode ser voluntário para trabalhar junto a vocês? Como é que funciona essa parte? Então, Vânia, o processo de voluntariado, ele existe, né? Hoje eu não tenho ninguém aqui por conta do processo de pandemia, porque a gente ficou aí com um atendimento mais restrito, né? Mas as pessoas podem procurar não só o SASO, mas a organização, né? Porque a organização, ela tem, inclusive, outros serviços que podem ser importantes também para o serviço voluntário. Então, tem CCAs, tem o serviço de medida, tem o NPJ, tem 3 SASPs, né? 2 no Jardim Ângela e 1 aqui. Então, eu posso deixar com o Henrico aqui o contato da organização, mas isso também não impede da pessoa falar direto comigo se o interesse dela for estar aqui com a gente no SASP. Já aconteceu de ex-estagiários, né? Depois passar a fazer um trabalho voluntário. O que a assistência muitas vezes fala, mas aí a assistência vai virar assistencialismo. Eu costumo dizer a seguinte frase: nós somos profissionais e solidários. Ser assistente social e garantir o direito das famílias não me isenta de praticar a minha solidariedade. Uma coisa não anula a outra. Inclusive, quando uma coisa é mais importante que a outra, porque está faltando efetivação de política pública.
né? Então, a minha briga, a minha ideia, a minha função ideológica enquanto profissional é garantir direitos, mas a minha função enquanto gente humana é garantir a minha solidariedade com os meus e com os outros, né? Então, o voluntário, para mim, ele vai ser sempre muito bem-vindo. Então, se quiser passar o contato, fica muito à vontade, eu não tenho restrição nenhuma com relação a isso. Não posso dizer por outros programas, né, por outros serviços da assistência, mas para mim não teria problema nenhum, como não tem de fato. Uhum. Fantástico. Obrigada, viu? Professor Henrico. Gente, olha, enfim, tá bom demais. Não tá aí, Samuca? O que o pessoal Demais. tá falando? Tá falando, o povo tá bem... É que tem uns momentos aqui do nosso bate-papo que a gente tá parando aqui para pensar e refletir, porque de fato a mensagem tá entrando na gente. A gente sabe que, é uma realidade que a gente, a gente tá tão distraído do nosso dia com tantas outras coisas que a gente acaba esquecendo de olhar para as outras. E às vezes a gente tem que parar, sentar, ouvir a realidade, saber a realidade do próximo, alguém que tem essa vivência, para a gente entender um pouco mais e poder se sensibilizar um pouco, praticar políticas públicas, que é muito importante, entendeu? Pô, eu não tenho condições nenhuma de praticar políticas públicas. O que eu posso fazer? Apoiar alguém que já faz, incentivar, né? Por mais impossível de eu falar, eu não posso, eu não quero. Tem vários meios da gente poder, hoje em dia, se voluntariar, né? E uma pergunta, Edjânia, beleza, a professora Vânia acabou de perguntar, né, como que se faz para se voluntariar, né? A minha pergunta seria praticamente uma continuação dela. No que qualquer ser humano, hoje em dia, pode contribuir no voluntariado para ajudar o SASF e essas 1.000 famílias que tem aproximadamente 3.000 pessoas envolvidas? O áudio falhou aqui para mim, Samuca, pode repetir? Sem problema algum. A minha pergunta é de continuação da professora Vânia. Ela perguntou, né, como que a gente faz para se voluntariar ao SASF, né? E eu perguntei assim, como que a gente pode contribuir para o SASF, ser um voluntário para beneficiar essas 1.000 famílias que têm aproximadamente 3.000 pessoas envolvidas? Com que? Olha, algumas pessoas já nos ofertaram atividades com as crianças que a gente atende aqui no SASF. Alguns profissionais, por exemplo, da psicologia, já se voluntariaram para fazer um trabalho de escuta aqui no SASF. A gente não tem hoje a prática da alfabetização, né? A gente tem essa relação com a educação. Então, se a gente tem uma demanda de alfabetização, a gente fala direto com a escola, para o SASF até não se tornar esse espaço e tirar o direito da pessoa de frequentar a escola. Financeiramente, a gente não recebe dinheiro, né, de forma direta aqui no SASF, mas a organização pode receber e pode fazer a prestação de contas. É lá, porque a minha verba que vem para cá, ela é destinada à efetivação desse serviço. Se eu recebo dinheiro de terceiros, é isso, a gente pode ter um problema. Então, a gente não recebe dinheiro, a gente recebe a pessoa. Dinheiro, você fala direto com a organização. Mas em tempos tão difíceis, né, doações de cesta básica, então eu tenho ido muito atrás dos parceiros. Então, como o Henrico citou aí no início da pandemia, a gente recebeu muitas doações de cesta básica, de produtos de higiene. A gente fez uma campanha com roupas de bebê, que tínhamos algumas gestantes aqui em situação de desemprego. Então, vira e mexe, a gente faz campanha para arrecadar fralda, arrecadar leite, porque isso, a prefeitura, ela não me supre, né? Eles não mandam leite, eles não mandam fralda, isso é a gente aqui, a gente se organiza enquanto serviço, faz uma publicação, cada um utiliza as suas redes sociais e vai atrás desses parceiros. Então, se alguém tiver doações de roupa para fazer em bom estado, né? Vamos lembrar que aquilo que não serve para mim, porque está rasgado, está manchado, também não serve para o outro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente acha que estou tirando lixo de casa, vai servir de doação para alguém. Não é isso, né? Então, roupas em bom estado, a gente tem muitos homens que vêm aqui buscar doação de roupa.
a gente recebe doação de alimentação, então a gente monta a cesta básica se chegar os alimentos, ou se quiser trazer a doação direto aqui também pode trazer, não tem problema. A gente só não pega a doação em dinheiro. Uhum. Bacana. Não é, Henrico? Sim, sim. Deixando bem claro, daqui a pouco a gente, né, aqui aqui na descrição do canal vai estar o endereço bonitinho, o telefone do serviço, para quem quiser, enfim, puder ajudar. Ajudar sempre faz bem, eu acho eu acredito nisso, né? Eu acho que quando a gente necessita de uma ajuda, a gente sabe quanto que isso é importante nas nossas vidas. Então, é muito importante aí como um todo. Edjane, desde já, gratidão a você. Espero me conhecer pessoalmente. Sim. Enfim, novamente, quero muito gratidão por você acreditar na gente, estar aqui nessa live tão gostosa. Espero que você tenha sido respeitada, que o seu serviço tenha sido passado da melhor forma possível, que você aí de casa tenha gostado do nosso programa de hoje, um programa voltado totalmente aí para a informação, cada vez mais do ser, da família, de um projeto desse serviço que acontece aqui no nosso território, e nós temos que estar presente nesse território e marcar presença, ir lá. Então, quando tem as lives, né, eu sempre tô lá curtindo e tudo mais, e agora vai estar no presencial. Eu e o Samuel, que a gente já gosta de comer, e professora Vânia, vamos lá também. E aí a gente combina para ir, e já fica o combinado, que a gente vai marcar direitinho, fica aqui o registro. Nós iremos sim numa live falando sobre educação, estaremos lá falando sobre a educação como Paulo Freire, né? Libertação. Ferramenta de transformação social. Sempre. A educação é fundamental. E nós que somos do ensino técnico, enfim, uma educação de qualidade e uma educação aí cada vez mais acessível para todos. Não é isso, galera? Não é isso, meus professores? Edjane, suas últimas palavras nesse programa de hoje? Ai, gente, eu só agradeço a confiança, agradeço o Henrico pelo convite mais uma vez. Eu espero de verdade ter elucidado um pouco aí o que é o trabalho do SASF, né? O que é esse trabalho dentro da assistência social. Dizer que os tempos são difíceis, a gente vive um movimento político muito tenso, mas dizer que a gente precisa se manter vivo e espero poder encontrá-los pessoalmente em breve. Então, se cuidem. A todos que estão assistindo, a todos, muito obrigada pela paciência. Samuel, Vânia, o HP aí que não conseguiu chegar, estimo aí, né, muita gratidão. Eu sempre fico muito feliz quando eu sou convidada para externalizar o que a gente faz, porque eu faço isso com muito amor e com muito carinho, assim. Então, eu sou assistente social por formação, agradeço a minha equipe, assim, por também confiar e fazer um trabalho dentro da medida do que é possível para nós, um trabalho com maestria. Então, vocês, eu tenho certeza que não é diferente. Então, agradeço aí minha amiga Andréa Arruda, por mais uma vez ser fonte de interlocução entre pessoas tão incríveis. Obrigada, Henrico, Vânia, Samuel, gratidão, viu? Olha, obrigado. Professora Vânia! Olha, só tenho que agradecer, né? Que noite maravilhosa essa, né? De conhecimento, né? De expandir e saber, né? Que nós temos tudo isso, né? Que você oferece e faz esse trabalho tão incrível, né? Eu acho que a gente só pode dizer isso. A gente tem que agradecer aí também a todos os nossos alunos e professores que estão aí curtindo a nossa live, né? A família, né? Principalmente ouvir aí as suas palavras, acho que foi um conforto, né? Para quem muitas vezes não acha uma saída, né? Então foi incrível conhecer você, Edjane. Parabéns pelo seu trabalho, gratidão. Obrigada. Prazer foi meu, querida. Beijo, professor galera. Samuel, gente, foi promovido, professor. Foi fantástico esse bate-papo da noite. Por mim, na verdade, a gente
acaba meia-noite isso daqui, tá? Hoje ia, Samuel, hoje ia. Vânia, Samuel, Edjane, hoje ia. Pois é, muita gratidão mesmo por todas as experiências que você compartilhou com a gente. Infelizmente o HP não estava aqui, tô tentando ajudar ele, mas não tá conseguindo. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia falar uma coisa para você. Muito obrigado por ter dedicado muito aquilo que você tem de muito especial, o seu tempo com a gente. E de verdade, novamente, gratidão. Já quero logo, em breve, já tá aí junto com a trupe do Henrico, aí a gente fazendo uma baguncinha aí e podendo estar sendo recíproco ao que você fez hoje pela gente. Novamente, muito obrigada. Estamos juntos, percorremos juntos esse caminho. Muito obrigada, Edjane. Hoje não cometi tanta gafe, gente. Muito obrigado desde já. Muito obrigado. Gratidão eterna a você novamente. Eu falo isso quando as pessoas acreditam. Gente, vocês não sabem que é uma luta minha para conhecer algumas pessoas. E a Edjane, ela foi muito simpática, ouviu meu áudio. Não, vamos conversar. E lembrando, né? Meu cartão de visita foi André Arruda. Coitado da André Arruda. Agora ele é queimando. E quero muito gratidão eterna a você, que nosso Senhor Jesus possa te proteger nesse processo nosso aí do nosso dia a dia. E lembrando sempre que nós estamos aqui para ajudar a família, fortalecer cada vez mais todos os vínculos. Quando o vínculo está quebrado, nós estaremos lá para unir todas as famílias. A família não é aquela margarina que passa na televisão e nem mesmo aquele que o governo passa. A família é a nossa. E vamos fortalecer a nossa família, que é o essencial. Sem a nossa família, a gente não vive. Enfim, vamos curtir, vamos se amar cada vez mais, galera, a forma que for. E a nossa forma que for é a nossa forma essencial de viver. Tchau, galerinha! Tchau a todos! Tchau, tchau. Gratidão, galerinha! Tchau, boa noite! Beijos. Até mais! Até mais.